e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Meus irmãos, boa noite. Que Jesus nos acolha nas suas vibrações de amor, para que essa reunião tenha bom resultado para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Nós trazemos um abraço dos companheiros do Grupo Espírita Redenção, lá do Andaraí, do Rio de Janeiro, cumprimentando essa casa pelos 95 anos de existência. Quando uma casa espírita aniversaria, no nosso entendimento, todo movimento espírita aniversaria. É mais um ano de trabalho, de realização no bem, de esclarecimento, de orientação, de acolhimento àqueles que necessitam, sob vários aspectos, né? Então, fica aqui o abraço carinhoso e fraterno dos companheiros do Grupo Espírita Redenção, a todos os diretores, trabalhadores e frequentadores dessa casa. Nós vamos falar sobre regeneração da humanidade. Esse tema está no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. Esse livro de Allan Kardec, ele foi concebido da seguinte forma. Kardec publicou a Gênese, né? E, como a gente sabe, é a última obra que ele publicou. Mas, na Revista Espírita, ele, depois de publicada a Gênese, depois de algum tempo, ele começa a dar informação de que estava recolhendo material para publicar uma nova obra. Não deu tempo, porque ele viera desencarnar em 1869, né? Então, mas deixou um material excelente, né? Que os companheiros daquela ocasião recolheram e lançaram através dessa obra, Obras Póstumas. Muitos pensam que Obras Póstumas é uma obra ditada por espíritos, né? Não. Se bem que tem algumas mensagens do próprio Allan Kardec espírito, né? Mas tem temas excelentes como esse, Regeneração da Humanidade. Tem também as aristocracias, em que Kardec faz um histórico do poder político no mundo, nos mostrando coisas interessantíssimas com relação à evolução, né, desse processo político no mundo. Inclusive, ele diz uma coisa que serve até para a casa espírita. Ele diz que quando algum dirigente, seja do que for, quer dominar determinado público ou determinado segmento social, basta manter esse segmento social na ignorância. Isso diz Kardec. Então, a casa espírita entra nesse contexto também. Cabe à casa espírita, como essa faz, ter estudos, ter divulgação da doutrina, porque quando a gente quer dominar, é só manter na escuridão, né, na ignorância, que se domina. E tem um tema também interessantíssimo, Fotografia e Telegrafia do Pensamento, cujo título a gente até acha que não vai ser tão bom, mas é um tema interessantíssimo, onde ele desenvolve as influências que nós aqui na Terra exercemos uns sobre os outros, a ponto de poder haver obsessão de encarnado sobre encarnado. Porque o processo obsessivo é de espírito para espírito, não importa onde é que ele esteja, né? E tem outros temas, e tem também a história dele próprio, né? Praticamente uma autobiografia excelente. Quer dizer, aquilo que está ali, foi ele que disse que aconteceu com ele, não foi alguém que disse que teria acontecido com ele. Ele descrevendo a iniciação dele no espiritismo, muito interessante. A iniciação, como ele chegou, se abeirou do fenômeno, né? Então, vamos a esse tema, regeneração da humanidade. Consta de Obras Póstumas, cuja
leitura eu acho que a gente deveria fazer porque é muito bom, no meu entendimento. Diz Kardec: precipitam-se os acontecimentos com tanta rapidez que já não vos diremos os tempos aproximaram-se, mas sim são chegados os tempos. Não tomeis essas palavras como anúncio de um novo dilúvio, de algum cataclismo ou de uma comoção geral. Antes da gente começar a análise, a gente percebe que o movimento espírita, eu acho que, não sei se é o único, mas é dos poucos movimentos religiosos que comemoram o aniversário estudando, né? Quer dizer, porque inclusive eu não sou orador, muito menos palestrante, eu sou expositor de doutrina, é um pouquinho diferente, porque o que eu faço é estudo. Quer dizer, palestrante é aquele que sabe mexer, né, com a reflexão, com a emoção do outro. É muito importante o palestrante, é muito importante o orador também, né, que saiba mexer, né, com o emocional das pessoas. Mas no nosso caso e de muitos outros, nós somos expositores de doutrina. E comemorar o aniversário de uma casa espírita, estudando, esclarecendo, orientando, ora, isso aí é próprio do movimento espírita, e isso, a nosso ver, é muito bom. Kardec aqui, nesse texto, ele mostrando para nós que a questão dos tempos chegados, já naquela época, né? Ele dizendo que os tempos já haviam chegados, né? A gente observa que é bom que a gente comece sobre esse tema, comece a pensar que muitos futurólogos, muitos videntes, muitos companheiros, né, que tentaram prever o futuro, eles falharam muito, porque havia até um ditado que de 1000 passará, mas a 2000 não chegará. Nós já estamos em 2018, né? E não aconteceu nada. Então, veja bem, é preciso de nós, espíritas, conhecermos um pouquinho de doutrina, porque aí não vamos cair nesse conto. De vez em quando, lá no Redenção, chega alguém, olha, saiu na revista tal, saiu no jornal, saiu no noticiário da internet tal, que dia tal o mundo vai acabar. Quer dizer, ainda chega na casa espírita, quer dizer, a gente fica pensando, falta estudo realmente, falta estudo com seriedade e entendimento, porque à medida que a gente vai entendendo, que o problema é o entendimento da coisa, não é decorar, não é assistir palestra, né, e achar bonito, maravilhoso, sair dali e isso não resultar em nada, esse maravilhoso não resultar numa coisa maravilhosa que é o nosso entendimento e o nosso comportamento. Então ele diz aqui que não tomeis essas palavras, né, que são chegados, é chegado o momento importante, como anúncio de um novo dilúvio, que não vai haver dilúvio, né? Continua ele. Convulsões parciais do globo têm se dado em todas as épocas e ainda hoje se dão, porque são inerentes à sua constituição, mas não são sinais. Entretanto, tudo que está predito no Evangelho tem que se cumprir, e neste momento se cumpre, como o conhecereis mais tarde. Quer dizer, essas convulsões planetárias, essas transformações porque sofre a Terra como orbe planetário, isso é normal, faz parte do progresso, né, do planeta. E ele vai sofrer outros problemas que não tem nada a ver com o fim do planeta, mas tem a ver com o progresso físico do planeta e com o progresso da humanidade que o habita. Tem a ver com isso, né? E ele diz muito, de forma muito interessante, tudo o que está predito no Evangelho tem que se cumprir, e neste momento se cumpre, como o conhecereis mais tarde. Quer dizer, Jesus fala que nesses momentos, e quando Kardec diz os tempos estão chegados, ele não diz o tempo, a hora, o momento, mas os tempos. Esses tempos de lá para cá já começaram, né? Essas dificuldades que nós vamos ver aqui, o entendimento dele a respeito dessas dificuldades. E a gente vê que bate direitinho com o Evangelho. Todas as Escrituras encerram grandes verdades sob o véu da alegoria.
e extraviaram-se os comentadores que ficaram restritos à letra. Faltou-lhes a chave para compreender o verdadeiro sentido, a qual está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível que o Espiritismo veio revelar. Veja, às vezes a gente escuta alguns companheiros do movimento espírita fazer crítica aos materialistas, sejam eles filosóficos ou hedonistas ou pragmáticos. Quer dizer, e a gente fica preocupado, porque Kardec aqui dizendo, descobertas da ciência, a quantos materialistas importantes deram avanço na nossa ciência? Quantos? Porque quando ele próprio diz que o Espiritismo veio combater o materialismo, não necessariamente o materialismo filosófico, porque o problema não está aí na filosofia materialista, porque eu conheci materialista, filosoficamente falando, muito mais abnegados do que eu e muitos espíritas, solidários, fraternos, pessoas capazes até de tirar a roupa do corpo para dar a alguém, e eram materialistas. O que ele diz que o Espiritismo veio combater é o materialismo hedonista ou pragmático, porque às vezes a gente é espírita, mas é tremendamente apegado à matéria. É esse materialismo que o Espiritismo veio combater, nos esclarecendo, nos orientando, para que nós nos libertemos dele e sejamos pessoas melhores, mais fraternas, mais solidárias, mais amigas, compreendendo que a diversidade dos caracteres humanos é uma bênção de Deus. Quando a gente começa a ver com carinho essa condição da diversidade humana, a gente às vezes tem uma forma que a gente usa, né, ou um uniforme, um formato, e a gente quer que os outros se comportem dentro daquele uniforme que nós criamos para nós. Que direito nós temos de fazer isso, se Deus não impõe isso? Que direito eu tenho de exigir que o meu vizinho tenha a minha religião, ou que o meu vizinho se comporte dessa ou daquela forma, de acordo com aquilo que eu entendo como sendo um bom comportamento, né? Claro que existem normas sociais para a convivência social, e o Espiritismo fala nisso também. Mas olha, quando a gente compreende que a grande beleza está na diversidade humana, a gente para de criticar o outro, a gente para de começar a ver um cisco no olho do outro, que aí a gente começa a reconhecer que a gente traz uma trave enorme no nosso e ainda não conseguiu descobrir, né? Nós não tivemos a coragem ainda de ver essa trave, e a gente vê um cisco no olho do outro, e aquele cisco, né, para nós é o mais importante, quando não é bem isso, né? Então ele diz que faltou a esses que tentaram traduzir as escrituras, faltou justamente o conhecimento da ciência, que àquela ocasião não tinham, e faltou também o conhecimento das leis do mundo invisível, que o Espiritismo veio nos trazer. Porque Kardec, quando define o Espiritismo, ele diz que é a ciência que tem a função de estudar a relação de encarnados com desencarnados e vice-versa, e estudar o mundo espiritual. Quer dizer, com o conhecimento das leis do mundo material, em que os materialistas contribuíram muito para que hoje tivéssemos uma ciência médica, uma ciência da engenharia e vários ramos do saber humano importantes. A par disso, temos aí o Espiritismo trazendo como ciência um propósito, né? Nos mostrando quem somos, por que estamos aqui, para onde vamos e como vamos, né? Porque as religiões falam na imortalidade, na sobrevivência, né? Todas elas acreditam nisso. Em que elas divergem é nas condições dessa divergência, dessa sobrevivência, né? Alguns dizem que a gente vai ficar dormindo lá um tempo enorme até o juízo final. Que perda de tempo, né? Será que Deus é tão ocioso assim, né, a pretender seus filhos ficarem dormindo? Mas é um entendimento que a gente tem que respeitar para o outro, né? Bom, continua Kardec
Tudo segue a ordem natural das coisas e jamais serão invertidas as leis imutáveis do Criador. Não há milagres, nem prodígios, nem coisas sobrenaturais, no sentido que se dá essas palavras. Não procureis no céu sinais precursores, porque não os vereis. A gente vive aguardando algo que aconteça, que nos transforme naquilo que nós não estamos nos esforçando para ser, né? Tão bom se viesse aí do alto, né? Umas estrelinhas, algo parecido, e me transformasse em algo que eu gostaria de ser, mas que eu não estou fazendo nenhum esforço para conseguir. Isso não existe, meus amigos. Uma coisa que me chamou muita atenção na doutrina, quando eu comecei a estudar, foi a autorresponsabilidade. Acabou aquele negócio da minha salvação está na mão do outro. A minha transformação, nem salvação, né? A minha transformação está nas minhas mãos. A sua está nas suas mãos. Claro que com a ajuda dos nossos benfeitores, com a ajuda dos nossos amigos encarnados, mas está na minha mão o poder de me transformar. Então, essa autorresponsabilidade que o Espiritismo nos coloca, ela é de suma importância, porque frequentar centro espírita é muito bom, senão eu nem estaria aqui. O Espiritismo, para mim, é uma bênção. Agora, não adianta nada a gente ir à casa espírita, escutar a palestra e entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Porque o Espiritismo é uma proposta do dia a dia. Vivenciar a doutrina no dia a dia, esse é que é o grande desafio para todos nós, e desafio que nos leva ao crescimento, né? Então ele fala, ó, não procure no céu que não vão vir aí anjos, né? Descendo em cavalos alados e coisas parecidas, e vai te elevar às alturas, principalmente os eleitos. E muitas vezes os eleitos são aqueles que mais dificuldade criam para nós aqui na Terra, né? Os chamados eleitos, né? Porque os verdadeiros eleitos, eles estão trabalhando para o bem, eles estão buscando fazer um mundo melhor, a transformar as coisas, a acolher os necessitados e ajudar o mundo a ser melhor, sobre todos os aspectos. Porém, em torno de vós, no meio dos homens, aí o encontreis. Veja que ele diz, não procureis no céu sinais precursores dessa transformação. Não está no céu, está entre nós. E está entre nós, está tanto entre nós, que se você fizer um estudo isento de o Evangelho, e o Evangelho segundo o Espiritismo é uma amostra disso, se você fizer um estudo, você vai ver que Jesus fala em quê? Jesus não ensinou nenhuma liturgia religiosa, tanto que quando pressionado pelo doutor da lei para se manifestar com relação ao maior mandamento da lei, quer dizer, aquilo que seria indispensável que nós fizéssemos, ele não aconselha ajoelhar tantas vezes, ele não aconselha nenhuma prática da liturgia religiosa, mas ele fala no amor. Amar a Deus de todo o coração, de todo sentimento, de toda a alma. E o segundo, que é uma consequência do primeiro, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Ele fala em amor, é isso que Kardec está dizendo. Procurem, vocês vão encontrar no meio dos homens aí. O que nós estamos encontrando entre nós, no meio dos homens? Violência. Esses são os sinais precursores que Jesus combateu tanto, e nós trazemos ainda tanta violência dentro da alma, que ainda não saíram, porque não foram acionadas por um fato. Aí a gente se pergunta, na direção do carro, na rua, quando alguém te corta, qual é a primeira reação sua, né? Aí a gente começa a ver que a gente ainda traz uma violência grande. Aí a gente lembra o ensinamento de Jesus, quando ele diz, bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. E está aí Kardec dizendo que os sinais dos tempos nós vamos encontrar na relação humana, e a gente vê
que se deteriora dia a dia a relação humana, né? Quem tem que profissionalmente trabalhar com o público está passando muito aperto, porque a relação humana, e não é só no nosso país, não, é no mundo inteiro. Você vê que governantes estão dizendo coisas absurdas. E a gente está vendo que, quando Kardec diz que a gente procure no meio dos homens, o que a gente encontra? É violência. E foi isso que o Cristo disse quando ele disse: bem-aventurados os mansos, porque ficarão aqui os mansos, não são os perfeitos, mas os mansos, aqueles que não são mais violentos. Então vamos buscar tirar a violência que nós trazemos, porque a violência não é só violência física, não. Há uma violência moral, que é muito pior do que a violência física. Há uma violência emocional, né? Principalmente que as mulheres sofrem muito, né? Uma violência emocional, uma violência moral. Todos aqueles envolvidos com as questões da sexualidade sofrem muito essa violência daqueles que se dizem normais ou perfeitos. Que regra é essa de perfeição que eu poderia me julgar dentro das condições dela para julgar o outro? Por isso é que Jesus disse: não julgueis o outro, né? Mas a gente adora julgar o outro, esquecendo de que as dificuldades da gente somos nós mesmos que temos que resolvê-las, né? Então vamos procurar em torno de nós, que aí é que nós vamos encontrar, quer dizer, na relação dos homens com os homens, nós vamos encontrar os sinais precursores de uma violência absurda, de falta total de respeito com a vida. O outro assalta, leva o carro, não contentando de levar o carro, ainda mata a pessoa que dirigiu o carro sem motivo algum. Quer dizer, então a gente está vendo a violência pela violência. E aí estão os sinais precursores, essa violência exacerbada. Olha, lá no Rio, por exemplo, antigamente, eu trabalho, o Redenção é no Rio, mas eu moro em Niterói, na região oceânica. Vou 3 vezes por semana ao Redenção atualmente, 3 a 4, né, vezes ao Redenção. Antigamente eu ia fazer palestra em Irajá, ia fazer palestra em Caxias. Hoje em dia, acabou, não posso. E mesmo esses lugares, às vezes eu ia à noite, voltava pela Avenida Brasil com a minha esposa, nós dois sozinhos. Hoje em dia não pode fazer nada disso. Hoje em dia a gente se limita a fazer em algumas instituições mais perto do Redenção, e lá na região, né, onde a gente mora, na região oceânica, e assim mesmo com uma série de cuidados que antes a gente não tinha. Então nós estamos vivendo uma época de grandes dificuldades. Não é que vai vir um raio que vai eclodir ou transformar a terra, não. Está aí entre nós essa violência. Agora, qual é a causa disso tudo, né? Vamos começar a ver o que Kardec diz. Não percebeis que sopra um vento pela superfície da terra, a qual agita os espíritos? O mundo espera alguma coisa e sente-se dominado de um vago pressentimento da próxima tempestade. A gente parece que vai acontecer alguma coisa, mas não aconteceu ainda. Então vamos procurar esses momentos para que possamos fortalecer a nossa fé, para que possamos fortalecer a fraternidade, a solidariedade em nós. Senão nada vai mudar, tudo vai ficar na mesma, porque o problema está entre nós. Na medida em que eu busco ser uma pessoa melhor e você busca ser uma pessoa melhor, o mundo melhora tranquilamente. Mas se você não se importa com isso, se eu acho que também não importa, que quem tem que resolver isso é o governo, que o governo é que tem que me transformar numa pessoa melhor, aí não. O governo tem a função dele e ele tem que agir corretamente, senão pelas más ações. Mas cabe a mim, cabe a você, cabe a nós tornar esse mundo um pouco melhor dentro de casa,
Como é que está a relação dentro de casa? A gente quer a paz no Oriente Médio, a gente ora. Qual é a paz? Aquela que a gente tem dentro de casa, que às vezes é um fogueiral? Quando a gente ora pedindo a Deus que dê paz, né? Aqui, ali, lá na Síria, aí a gente olha para dentro de casa, como é que está a paz do seu coração? Que paz você está pedindo a Deus que ocorra lá? Porque a oração é uma extensão de nós. Quando eu oro, segue nas vibrações da minha oração aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho como material pensante, material emocional, espiritual. Agora, o que eu entendo que seja a paz? É trancafiar o outro de forma que ele não tenha direito de pensar, não tenha liberdade de ser quem ele quer ser. Quando a doutrina espírita fala na liberdade de pensamento, de consciência, quer dizer, não adianta a gente estar no púlpito falando sobre a doutrina afirmar a liberdade de consciência, a liberdade de pensamento, e dizer quando a gente cerceia alguém na sua liberdade de consciência, está lá no Livro dos Espíritos. Os Espíritos dizem que a gente torna essa pessoa falsa, porque ela vai passar a se comportar não de conformidade com o que ela é, mas de conformidade com o que a gente quer que ela seja. Isso está lá no Livro dos Espíritos, é só a gente dar uma lida de vez em quando, né? Continua ele. Não acrediteis, entretanto, que o mundo acabe materialmente. A humanidade é quem atingiu um dos seus períodos de transformação, e a Terra vai elevar-se na hierarquia dos mundos. Ora, é só nós pensarmos um pouquinho que a gente vai ver que não há como Deus ou Jesus acabar com a Terra, acabar com a nossa humanidade. Na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec, tirando toda a condição antropomórfica do texto, ele pergunta que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus, mas ele pergunta aos Espíritos quem é Deus, que é Deus. Os Espíritos respondem: a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ora, que inteligência suprema é essa que criou o mundo, mantém o mundo e a humanidade que o habita em ritmo constante de progresso, aí chega em determinado momento e diz: não, eu não gostei daquilo que eu criei, não, vou acabar. Que inteligência é essa? Aí, isso me daria o direito até de julgar essa condição de Deus, né? Mas não é nada disso, está tudo certo. Essa transformação por que nós estamos passando é uma condição transitória para a elevação da Terra. A Terra não vai ser extinta, não. Vai, num futuro ainda, milhões de anos, quando ela não tiver mais função como orbe planetário. Mas enquanto ela estiver com função, como é agora, não vai acabar, não. Quer dizer, seria até muito interessante, né? Porque Deus não só criou o universo e a vida, mas mantém esse universo e essa vida em ritmo constante de progresso, queiramos nós ou não. Não é da nossa vontade, é da vontade de Deus. Deus criou o universo e a vida e criou leis, né, imutáveis para manter esse universo e essa vida e nos manter em constante progresso. Aí a gente faz questão de firmar a pé e não querer crescer. Aí vem a onda do sofrimento, da dor, da dificuldade, nos empurrando para entender melhor. Porque se eu estou aqui, agradeço um dia um sofrimento com 23 anos, vou fazer 77 esse ano, quer dizer, foi o sofrimento com o surgimento de fatores mediúnicos e anímicos que me levaram à psiquiatria, que nos seus sofrimentos enormes, foi que me fizeram procurar, sob a orientação de uma psiquiatra, na época eu estava fazendo tratamento psiquiatra até. A psiquiatra disse: procura um bom centro espírita, que você não tem nada de cerebral, não tem nada disso. Quer dizer, então foi o sofrimento que me fez procurar
E eu não entrei de pronto. Eu entrei a primeira vez, fiquei bom, melhorei, parei de sentir tudo aquilo, saí. 6 meses depois estava de volta, porque voltou tudo, né? A gente assim melhorou um pouquinho, a gente foge da casa espírita. Aí quando o sofrimento, a dor volta a bater, a gente volta lá com a cara de antes de ontem, né? Um sorriso amarelo. Os companheiros já estão até acostumados, né? Quem lida com isso há muito tempo já está até acostumado. Aí recebe novamente com carinho, tal. Aí entra outra vez, melhora, fica bom, fica maravilhoso. Ah, não, eu não preciso mais, não. Eu não preciso mais de religião, não. Aí sai, aí daqui 1 ano está voltando outra vez. Ah, eu vim aqui fazer uma visita, muito tempo, né? Visita, veio apanhar essa vibração boa aqui que nos dá força. Quantas vezes eu vou para o Redenção, às vezes não muito bem, e saio de lá muito bem, né? Por quê? Essa vibração boa que está aqui agora, que está me permitindo falar, essa vibração que a gente vai carrear para casa e para a relação com os outros, se nós estivermos atentos, se nós estivermos aqui dentro, de corpo, alma, coração, físico, não é estar aqui fisicamente, mas era estar aqui por inteiro, ouvindo, sentindo, apreciando, percebendo, confiando. Isso é que faz de nós pessoas diferentes, não tenham dúvida. Quantas vezes, milhares de vezes eu fui para o Redenção, quantas vezes, a última palestra que eu fiz aqui, a anterior a essa, a palestra anterior, eu vim, estava me sentindo muito mal. Eu desci do carro, disse para minha esposa, eu não vou ter condição de fazer a palestra. Estava me sentindo muito mal. Chega da porta, passei daqui, acabou tudo. Vê como a casa espírita é maravilhosa? Essas vibrações que tem aqui, mas para que a gente receba isso, é preciso que a gente faça também. A gente quer ser usufrutuário da casa espírita. Agora, quando a gente vai ser colaborador? Quando que a gente vai colaborar com a casa espírita? Porque aqui, veja, alguns companheiros se reuniram um dia, fundaram essa casa, e essa casa precisa de dinheiro, que não vai funcionar. Aí, luz acesa, né? Microfone, eu falando, tela, transmitindo, essa coisa toda tem um custo. Agora, muitos acham que os espíritos vão prover a casa espírita de eletricidade, de gás, de mais não sei o quê. Não vão, não. Havia um companheiro espírita, dirigente de uma casa, que ele dizia que o espírita tem um caranguejo no bolso. Não enfia a mão no bolso de jeito nenhum. Ora, vamos pensar, essa casa nos oferece esse espaço para estarmos aqui aprendendo a construir um mundo melhor em nós e à nossa volta. E nós não vamos colaborar com a casa? É esse egoísmo que nós temos que começar a combater em nós. Que negócio é esse? Se eu não ajudo aquele que me proporciona esse espaço para eu trabalhar, para eu vir aqui me sentir bem, que egoísmo é esse? Isso não vai construir um mundo melhor, não. Eu tenho que retribuir a essa casa aquilo que ela me dá de oportunidade, de crescer, de ouvir coisas boas, de estar aqui, de trabalho também na realização do bem, né? Então ele diz que a humanidade é que atingiu um dos períodos de transformação e a Terra vai elevar-se, não vai ser extinta, não. Seria muita infantilidade, imaturidade de Deus, criou a evolução humana na questão da inteligência. Nós estamos aí com uma evolução tecnológica extraordinária, benefícios extraordinários, a internet, coisa extraordinária, o WhatsApp, né? Hoje em dia a gente consegue conversar com os filhos, não estando. É uma comunicação espetacular, mal utilizada. Por quê? Porque nós conquistamos uma parte do progresso, que é o progresso da inteligência. Precisamos conquistar o outro, que é o progresso moral, para qualificar esse uso da inteligência. Porque se nós estamos usando mal
o progresso da inteligência é porque ainda não conquistamos valores morais. Porque na conquista desses valores, eu não estou falando em moralismo religioso, eu estou falando em moral do Cristo, que é fazer pelo outro aquilo que gostaria que fosse feito para mim, e daí por diante. É o mundo velho dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo que se esboroa. Cada dia se lhe destaca um pedaço, tudo se concluirá com a geração que se vai, e a que lhe suceder elevará novo edifício, que as subsequentes consolidarão e completarão. Você vê, é um constante completar, toda a turma que chega vai completar aquilo que a turma que saiu deixou. E ele diz que é o mundo velho dos preconceitos. Ele não especifica que tipo de preconceito, não todos os preconceitos, preconceito de raça, de cor, preconceitos com relação à sexualidade, e sobre vários aspectos esse preconceito que nós trazemos ainda conosco, até nas palavras que usamos na relação com as pessoas. Às vezes a gente, eu não sou preconceituoso, daí a pouco solta uma palavra que é puro preconceito, né? O negro de alma branca, ou coisa do gênero, né? Ou coisa parecida. Quando não são apelidos pejorativos a companheiros que têm orientação sexual diferente da nossa. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele diz que nós vamos atingir melhores condições o dia que começarmos a entender que homossexuais têm os mesmos direitos que os heterossexuais. Quem está dizendo isso é Emmanuel, no livro Vida e Sexo. Eu estou somente repetindo, porque Kardec está falando, é o mundo dos preconceitos. Jesus fala que nós não devemos julgar, nós julgamos. Kardec diz aqui que é o mundo dos preconceitos que está acabando e vai acabar. A gente vê essa geração nova que está chegando aí, em alguns momentos, esses rapazes, essas moças, esses meninos, preconceito realmente só se pai e mãe inserir, porque normalmente o preconceito surge dentro de casa, né? Não tenha dúvida. E ele diz do egoísmo, do orgulho, do fanatismo. Olha, o fanatismo, quanta dificuldade está trazendo aqui no nosso país. É só você observar a perseguição que as religiões de matriz africana estão sofrendo e sofrem, sempre sofreram, como o espiritismo já sofreu e sofre ainda também, né? O fanatismo lá fora, religioso, né? Político também. Tudo se concluirá com a geração que se vai. Quer dizer, essa geração está indo, nós estamos indo com os nossos preconceitos para que a terra viva melhor, para que todos tenham direitos, não só aqueles que têm o meu uniforme, seja que uniforme for que eu uso, né? Religioso e daí por diante. A terra será graduada a mundo de regeneração, e a habitação nele será uma recompensa em vez de punição. Quer dizer, a terra vai ser promovida a mundo de regeneração. Um dia foi mundo primitivo, saiu da condição primitiva, chegou à condição de expiações e provas, que é a atual, e já estamos em trânsito para uma futura condição de regeneração. E a gente, de alguma forma, já observa alguns pontos dessa regeneração. Olha aqui um momento. Domingo, 6 horas da tarde, estamos aqui reunidos para ouvir sobre doutrina espírita. Não é um foco desse novo processo de regeneração? Claro que é. Quantos lugares, quantas pessoas estão trabalhando por um mundo melhor? Não é só na religião, não. Em vários temas, né, da vivência humana, do progresso social, científico, né, tem gente trabalhando por uma terra melhor, por uma humanidade melhor. Então, isso já são aí as luzes, né, desse mundo de regeneração. Então, ele diz que ela será graduada, e ao invés, ela será habitação
será uma recompensa ao invés de punição. Continua ele. Para que os homens sejam felizes na terra, é preciso que seja habitada por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que não cogitem senão do bem. Quer dizer, para que haja uma felicidade completa na terra, é preciso que ela seja habitada por encarnados e desencarnados, né? Que pensem no bem. Não são perfeitos ainda não. Não pensem que o mundo de regeneração vai ser um mundo perfeito, não. Ainda com conquistas a serem realizadas, mas onde não há mais violência da forma que estamos assistindo, né? Chegado esse tempo, haverá grande emigração entre os que ora habitam, não sendo mais dignos da terra transformada, os que fazem o mal pelo mal serão excluídos daí, porque se continuassem, manteriam a perturbação e seriam obstáculo ao progresso. Veja que importante, quer dizer, quem está desencarnando e que está fazendo o mal pelo mal, está desencarnando e não está voltando mais para reencarnar na Terra. Só voltam ou vão ser mantidos em torno da Terra para reencarnar na Terra aqueles que não são mais violentos, porque foi a proposta de Jesus: bem-aventurados os mansos, não os perfeitos, mas os mansos, porque estes herdarão a terra. Esses continuarão evoluindo aqui na terra, é isso que ele quis dizer. Quer dizer, esse simbolismo usado por Jesus foi muito interessante. Quer dizer, os mansos vão herdar a terra, e ele só falou em mansuetude no evangelho dele, compreensão diante da dificuldade do outro, ao invés de condenação. No Velho Testamento se fala que Deus não quer a morte do ímpio, mas a sua recuperação. Não é a pena de morte que vai resolver, não. E nós temos que orar também pelos que estão sofrendo, pelos que estão passando dificuldade, mas pelos que estão fazendo o bem. Porque está difícil fazer o bem numa época de transformação. Toda transição é difícil. Essa está sendo difícil, mas toda transição, haja vista a puberdade como resultante à adolescência, é uma fase de transição dificílima, em que muitos de nós passou por aí e levou para a fase adulta cicatrizes grandes, né? Cicatrizes que a gente até hoje não conseguiu curar. Então veja, toda transição é difícil, e essa também o é. E se nós estamos aqui é porque há um motivo. Nós estamos aqui porque podemos ajudar, e é a hora de nós reconhecermos que precisamos fazer alguma coisa, primeiro por nós, nos transformando em pessoas melhores. Quando fala em transformação moral, né, não é perfeição, não. É a gente buscar ser hoje melhor do que foi ontem, e amanhã melhor do que é hoje. É uma coisa constante, diária. Eu entro num elevador, por exemplo, tem um assessorista, está o dia inteiro lá, eu dou bom dia. Né? Eu entro no elevador do meu edifício, mesmo que seja, eu não conheça a pessoa, porque aqui tem muita gente que aluga, né? Por temporada, mas eu cumprimento bom dia. Isso é civilizatório, isso é uma condição que vai criar uma humanidade melhor. Mas às vezes ele nem responde, o problema é dele. Mas eu não tenho que ser mal educado porque ele o é. Eu tenho que ser bem educado, eu tenho que ser uma pessoa melhor, porque esse é o meu desejo. Porque se eu melhorar verdadeiramente, essa minha influência vai se exercer, não tenham dúvida nenhuma, e a sua também. Estes irão espiar o seu endurecimento em mundos inferiores, para onde levarão os conhecimentos adquiridos, tendo por missão fazê-los progredir, serão substituídos na terra por espíritos mais adiantados. Quer dizer, aqueles que são violentos pelo desejo de sê-lo, aqueles que são maus pelo desejo de fazer o mal, eles vão ser transferidos por um planeta inferior, na condição primitiva,
Veja bem, onde a condição de dificuldade do planeta vai fazer com que eles reflitam ante a violência que levam. Eles vão levar daqui o progresso intelectual e vão ajudar aquela humanidade no início do progresso humano, vão levar aquela humanidade o conhecimento adquirido aqui. Em compensação, a agressividade do meio, por ser um mundo primitivo, vai fazê-los repensar nas atitudes no mal, e aí eles começam. Tanto que a doutrina diz que, através do raciocínio, da reflexão, é que nós conseguimos as conquistas de ordem moral, né? A terra, dissemos-lo, não há de ser transformada por um cataclismo que destrua toda a humanidade. Tudo se passará, pois, como de costume, como uma única diferença capital. Certo número de espíritos que aqui se encarnavam não voltará mais à terra. Quer dizer, esses que estão voltados ao mal, pelo desejo de fazer o mal, esses vão para mundos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Deus tem solução para tudo. Em cada criança que nascer, em lugar de um espírito atrasado e propenso ao mal, surgirá um espírito adiantado e propenso ao bem. Não se trata, portanto, de nova geração corporal, mas de nova geração de espíritos. Ficarão assim desiludidos os que contavam com uma transformação sobrenatural e maravilhosa. Tem muitos, até espíritas, que estão aguardando essa transformação maravilhosa, né? Que vão ser alçadas, né? Aqueles que frequentam, principalmente determinadas religiões, vão ser alçadas aí. Não vai acontecer nada de maravilhoso. A gente viu que isso já foi pregado há muito tempo. Houve até data certa para o mundo acabar e passou essa data. Quer dizer, a própria transformação e o progresso desmoralizou esses videntes, né? Esses videntes do mal, porque não quiseram entender a vida como um processo de transformação constante. A época atual é de transição, já se misturam os elementos das duas gerações, pelas disposições morais e principalmente pelas intuitivas e inatas. É fácil conhecer a qual das duas pertence cada indivíduo. Quer dizer, a geração que vai, será que a gente está nessa geração que vai ou na geração que está chegando para ajudar e a colaborar? Mesmo se a gente se sente com dificuldades, não é sinal que a gente vai para lá, não. Calma. Kardec vem com uma explicação aqui agora que eu acho interessante e que a gente não escuta se falar muito nisso. Por isso é que eu acho que estudar e divulgar Kardec antes da literatura mediúnica é muito mais importante, porque aí quando você vai pegar uma literatura mediúnica, você tem respaldo da condição experimental do espiritismo. Aí você tem uma ótica, você lê e entende sobre uma outra ótica. Ele diz o seguinte: a nova geração distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoce e com um sentimento inato do bem, o que é sinal de anterior progresso. Não será composta só de espíritos que tenham grande superioridade, mas daqueles que, tendo progredido, já são predispostos a assimilar toda a ideia progressiva e aptos a secundar o movimento regenerador. Não são só aqueles que já estão, mas aqueles que têm condições de se modificar, basta que encontre um estímulo. Esses também vão voltar a reencarnar aqui. E continua ele dizendo: o que distingue os espíritos atrasados é, primeiro, a revolta contra Deus e de qualquer poder superior à humanidade, e segundo, a instintiva propensão para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos, do orgulho, do ódio, do ciúme e da avareza. Quer dizer, o que ele está dizendo, que distingue os espíritos inferiores, é isso, né, dos bons. Não pensem, porém, que em virtude da falada emigração, todos os retardatários
serão expulsos da terra, atirados para mundos inferiores. É isso aqui agora que não se fala muito. A gente fala, os que são maus vão para o planeta inferior, onde a agressividade do meio é maior do que a agressividade da... Tudo bem. Agora vamos ver, será que não tem uma portinha aí para a gente, né? Kardec abre um portão. Ele diz aqui, muitos destes retornarão à vida terrena, por terem sido vítimas da influência da circunstância e do exemplo. Uma vez subtraídos à ação da matéria e dos preconceitos do mundo corporal, eles verão as coisas muito diferentemente do que lhes parecia em vida. Muitos são maus por influência do meio. Muitos fazem coisas indevidas por influência do meio. Se você tivesse nascido no meio em que ele nasceu, sem afeto, sem cultura, sem esclarecimento, sem escola, o que você seria? Você já pensou nisso? Quando você acusa, pensa você tendo nascido no ambiente que ele nasceu, com as péssimas condições emocionais com que ele foi criado, na base da violência. Então o que gera de quem foi criado com violência? Só violência. Não há como ser diferente isso, né? Então ele diz, quer dizer, subtraídos esses que estão cometendo violência, mas que eles trazem dentro, latente, uma possibilidade no bem que eles só estão cometendo por influência exterior, esses serão resgatados, porque os espíritos superiores reconhecem e conhecem isso, veem por dentro dos espíritos. Então você vê que tem um portão aí para a gente, né? A gente fique tranquilo, basta que a gente também corra atrás. Pelas preces e exortações podeis também contribuir para que melhorem. Eles poderão, pois, voltar e serão felizes, porque a volta é uma recompensa. Quer dizer, então, muitos nem chegarão a ir, né? Mesmo que tenham feito algumas coisas aqui na Terra, e a gente percebe que muitos que estão submetidos a essa escravidão do sentimento, da emoção, da inteligência, muitos conseguem sobrepujar e avançar, mas esses são fortes demais, são muito poucos. Tem muitos que não conseguem superar essa violência que os cerca e repetem a violência com que ele foi educado e criado. Mas ele traz em si um desejo íntimo até de mudar, mas não consegue porque o próprio meio já não o possibilita mais. Mesmo que ele saia da prisão, ele não encontra nem condições de emprego, né? Não haverá, portanto, exclusão definitiva, senão para os espíritos tenazmente rebeldes, ou seja, aqueles que, dominados pelo egoísmo, pelo orgulho, mais do que por ignorância, se tornam surdos à voz do bem e da razão. Quer dizer, esses é que não têm condição mesmo, né? Esses que não escutam, não querem ouvir, não querem escutar. E nós estamos terminando. Grande parte, não ouvindo a voz de Deus, persistirá na cegueira. Em seu desvario, correrão para a sua perda. Serão impelidos para a destruição que dará origem a uma multidão de flagelos e de calamidades. Sem o quererem, apressarão o advento da era da renovação. E como se a destruição não caminhasse com bastante rapidez, ver-se-ão os suicídios multiplicarem-se mesmo entre as crianças. Gente, olha, Kardec disse isso naquela época, e está aí a preocupação dentro do próprio movimento espírita, e na televisão apresentou o Trigueiro, né, na entrevista com Bial, justamente falando sobre isso, suicídio de 2 jovens em São Paulo. E é preciso nós cuidarmos das nossas crianças na casa espírita, não é ensinando essas crianças a pintar, não, isso ela aprende no colégio, a colorir, é ensinar essas crianças a serem fraternas com os seus companheiros de turma, é ensinando essas crianças a serem gente, mostrando que elas são capazes sim, porque nós temos no Redenção, e foi lido na quarta-feira passada, o relatório de uma psicóloga com 3 crianças do apoio escolar de lá,
que estão, com o auxílio dela, estão se transformando, estão se melhorando. Nós precisamos ensinar essas crianças, evangelizar, não é catequizar. Evangelizar é ajudar essas crianças a aprenderem a amar o outro, amar o diferente, amar aquele que não pensa como ele, que não é da cor dele, que não é da raça dele. Amar aqueles que estão ali com ele brincando, ensinar essas crianças a brincar, contar história para essas crianças. Quem é que não gostou aqui de vocês, das histórias que a vovó contava? Não foi isso que embalou tanto a nossa infância? É isso que essas crianças precisam. Enquanto elas não tiverem isso, elas serão violentas. E, entretanto, através da nuvem sombria que vos envolve, já podeis divisar os primeiros raios da nova era. A fraternidade já lança seus fundamentos. Já sim, a preocupação já está batendo a nossa porta, né? Para que nós acordemos enquanto há tempo. E para terminar, os preconceitos de raça e de seita, o fanatismo, a intolerância perdem terreno. A liberdade de consciência se introduz nos costumes e se torna um direito. Meus irmãos, Kardec dizendo, repetindo aquilo que a doutrina nos ensina. A liberdade de consciência se introduz nos costumes e se torna um direito. Você dá ao outro a liberdade de consciência, não é um favor que você faz a ele, não. É um direito que ele tem de sê-lo. Meus amigos, muito obrigado por vocês terem tido a paciência de me assistir. Desejo a essa casa que ela continue como vem fazendo, divulgando, estudando o Espiritismo que transforma, que modifica, que nos ajuda a construir uma sociedade mais justa, mais equalitária, mais fraterna, mais solidária. Muito obrigado.